Paz, Senhor, irmãos, nossa oitava noite, de forma regular, onde seja Caieiras, que está o nosso também para o local, tema tempo de trabalho, nós vamos estar aí na sua casa, você parando, tempo de tempo de adoração, falarmos, tempo darmos a palavra, temos experiência de orar nesse e através vamos orar, graça do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai, dado teu falar, Pai, a tua estamos nessa noite a contigo, darmos ao Santo, assim tempo, Pai, de tudo venha para a tua glória. Nós entramos na doce e amada. Temos que usar o nosso graça e verdade as nossas para o tempo. Assim, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Uma situação a voz fala como este queremos ser dirigidos pela tua vontade para tudo que nós possamos. Eu tenho amanhã proclamar, pois tudo, tudo é para Deus.
hoje vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
a Ti, Senhor. Vamos declarar que o Senhor é digno do louvor, o Senhor é digno da nossa canção, o Senhor é digno da nossa vida. Só Ele é santo, santo, incomparável, inigualável, não há outro igual ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Abba. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Coração.
convidar a orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Senhor, sobre este louvor que acabamos, Senhor, de dizer que queremos construir, ó Pai, em Ti. Tu és o fundamento, como diz Jesus. Nós devemos estar firmados em Ti, Jesus. Tu que és a casa sobre a rocha. Senhor, queremos colocar as nossas vidas em Ti. Queremos colocar as nossas casas em Ti, Senhor. Nós, ó Deus, nessa campanha, ó Pai, queremos apresentar as famílias em Ti. Senhor, tantas famílias, ó Pai, têm sido destruídas, Senhor, por princípios, ó Deus, porque realmente quebram princípios, quebram valores, aonde não tem se importado mais, Senhor. Mas Tu és o arquiteto da família. Tu és aquele que constituiu a família, Senhor. Tu és aquele que criou esse projeto, Senhor. E o amor, ele é real porque o amor vem de Ti. Senhor, se muitos lares não estão sabendo fazer funcionar, que o Teu Espírito Santo vem entrar em cada casa, vem entrar em cada lar, Senhor. Oh, Senhor, transformando, ó Deus, o que precisa ser transformado, restaurando casamentos, restaurando, Senhor, a comunhão entre pais e filhos. Oh, Senhor, livrando, Senhor, as nossas famílias de todo mal, de todo pensamento que é lançado, de todo dardo inflamado, Senhor, que vem lançando sobre as famílias, sobre as casas, para dizimá-las, Senhor. Nós colocamos diante de Ti e nós clamamos ao Senhor. Vem sobre a nossa família, vem sobre a Tua igreja, vem sobre cada casa, Senhor. E não somente, Senhor, as famílias cristãs, mas que, Senhor, os bairros sejam alcançados por Ti, que o Morro Doce seja alcançado por Ti, que Caieira seja alcançado por Ti, que Jaguara seja alcançado por Ti, que seja alcançado por Ti. Nós colocamos, ó Deus, os nossos fundamentos em Ti. Tu és o nosso fundamento, Tu és a nossa rocha inabalável. Oh, Senhor, que a nossa vida esteja em Ti, que os nossos valores estejam em Ti, que os nossos valores estejam baseados na palavra, que nós venhamos perseverar, Senhor, em meio a dias difíceis. Senhor, que a nossa vida, que a nossa casa glorifique o nome do Senhor, que a nossa vida seja para a glória de Deus, que mesmo nos momentos difíceis nós venhamos perseverar, para termos uma vida no altar do Senhor, para termos um lar no altar do Senhor. Dai, Senhor, a cada pai, a cada mãe, sabedoria para criar os seus filhos. Dai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, orientação aos casais, graça, perdão, misericórdia, comunhão, amor, Senhor, nos lares. Transforma toda a situação contrária. Oh, Senhor, todo mal caiu por terra, toda inimizade, Senhor, tudo aquilo que vem separar. Oh, aleluias. Toca, Senhor, com o Teu poder. Toca, Senhor, com a Tua misericórdia. Toca, Senhor, com a Tua graça. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluias, Senhor. Oh, aleluias. Glórias a Ti. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Restabelece valores. Reconstrói, Senhor, aquilo que está morto. Alcança onde não há mais vida. Alcança onde há trevas, Senhor, que a Tua luz venha raiar. Nós pedimos em nome de Jesus, que é onde há aflição, que é onde há abuso, Senhor, que toda essa força maligna caia por terra. E que as mãos de Jesus estejam, Senhor, nos lares, nas famílias, protegendo os casais, os filhos, os jovens, as crianças. Senhor, aos idosos, ó Deus, a todos, colocamos diante de Ti. Que seja um ano de restauração, de reconstrução, de olhar para o vale de ossos secos e de profetizar que haja vida de Deus, 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 que haja vida de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus. A Ti a honra, Senhor, a Ti a
a glória, a Ti todo o louvor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar orando. Deus tem nos chamado para um tempo de oração, para um tempo de estarmos com Ele, para um tempo de nos aproximarmos e nos chegarmos a Ele. E a melhor maneira de fazermos isso é orarmos a Ele, buscarmos a Ele em oração, e é procurar Ele em oração. E a Bíblia diz que todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. E nós precisamos crer nisso. Então, ore aí na sua casa, onde você estiver agora, mas fale com Ele, fale com o Deus Todo-Poderoso. Levante as suas mãos aonde você estiver, porque você não está apenas na sua sala, você não está diante de um equipamento, você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é Senhor e soberano, e aquele cuja glória enche toda a terra, e a nossa vida está nele. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença, e nós cremos, Senhor amado, que não há outro além de Ti, não há outro Deus além do Senhor, e só o Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre todo o céu. Tu és Senhor, ó Pai, em qualquer lugar, seja na terra, seja nas regiões celestiais, e a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus que dá graça aos Teus filhos, a este Deus que derrama do Teu poder dos altos céus, para fazer com que a vida dos Teus filhos seja uma vida empoderada pelo Espírito Santo, para fazer a Sua obra em todos os confins da terra. Eu oro, Pai, para que essa graça alcance esse lar, essa casa, esta família, esta pessoa, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja revigorada, que ela seja visitada pelo Espírito Santo de Deus, que haja cura, haja transformação, Senhor, que toda enfermidade, ela bata em retirada, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como as ondas, elas param, assim como o mar se acalma, assim, Senhor amado, Senhor, quando o Senhor ordena, quando o Teu nome é exposto, assim as enfermidades vão embora, assim as dores vão embora, assim as aflições também vão embora, Senhor amado, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus fiel, e não há outro além de Ti, Senhor amado. E nós clamamos aquele que tem poder. Há muitos que clamam por aqueles que não têm poder, ou têm poder parcial e limitado, mas nós oramos aquele que é todo poderoso, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e é a Ele que nós clamamos, é a Ele que nós chamamos, é a Ele que nós invocamos, e a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo, Senhor amado. E nós cremos nisso, e nós oramos a Ti por isso, Senhor amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Queridos, hoje nosso tema chama O Recomeço é Tempo de Muito Trabalho. E nós precisamos entender que as Escrituras, elas nos chamam para um tempo de trabalho, para um tempo de se envolver com o Senhor em obra. E o autor da revista, desse tema de hoje, o pastor Paulo de Freitas, ele escolhe alguns textos, e entre eles ele escolhe o texto de Ezequiel. Eu quero ler com vocês esse texto de Ezequiel, do versículo, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo de número 14. Que vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e o puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vós estabelecerei a vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Amém. Ezequiel conta uma das experiências mais interessantes registradas nas Escrituras. Ele vai falar que ele é conduzido numa visão. Ele não está num lugar literal. A Bíblia diz que a boa mão do Senhor veio sobre ele, e o Espírito de Deus o conduziu ao lugar de ossos secos. E a primeira coisa que a Bíblia diz é que Deus o fez andar ao redor daquele lugar. Interessante é que Deus está conduzindo Ezequiel. Deus está levando Ezequiel. Deus está pegando a vida do Ezequiel e o levando a um ambiente de morte, a um vale de ossos secos. E a ordem de Deus é que ele ande naquele lugar. E é impossível você andar em algum ambiente que é extremo, seja em beleza, seja em horror, e não começar a criar opiniões sobre aquele lugar. É impossível nós andarmos num lugar horrível, perigoso, e não começarmos a tirarmos conclusões daquele ambiente. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que Ezequiel, ele está sendo conduzido por Deus a uma visão. E o que nós precisamos entender num tempo que nós temos que recomeçar. E que recomeçar significa Deus trabalhar, Deus operar, mas nós cooperarmos com Ele em trabalho. Quando a Bíblia diz que Ele é conduzido, é exatamente assim que nós devemos ver a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida deve ser uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós nascemos de novo, não mais da carne, porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e as coisas do Espírito se inclinam para as coisas da vida. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Ser guiados pelo Espírito não significa visitar os melhores ambientes, sentar-se nas melhores cadeiras ou estar nos melhores lugares. Significa que é andar em lugares de morte. A Bíblia vai dizer que conduzido pelo Espírito, Jesus vai ao deserto, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites, e no deserto ele vai ser tentado. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito. E a Bíblia diz então que Ezequiel está ali, naquele lugar. Deus pergunta para ele: olha, Ezequiel, pode por acaso esses ossos voltar a viver? O Ezequiel devolve a Deus. Diz: Senhor, o Senhor que sabe. Somente o Senhor pode responder esse tipo de coisa. Então Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, vai lá e profetiza.
Profetiza para que esse osso se junte a cada osso. Profetize vida sobre esses ossos, Ezequiel. Segundo a minha palavra, vá lá e diga isso a esses ossos. E a Bíblia diz que Ezequiel, então, corresponde à ordem de Deus. Ele começa a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele começa a profetizar, os ossos começam a se mover. Osso vai batendo no osso, vai trazendo grande barulho. E eles vão se ligando, e eles vão ficando de pé. Mas então Deus dá uma segunda ordem a Ezequiel. E diz, agora profetiza para que haja espírito sobre eles, Ezequiel. Profetize para que o espírito entre neles, Ezequiel. E o Ezequiel então se levanta mais uma vez, e ele começa a profetizar, e ele começa a profetizar que vem espírito de todos os lugares sobre aquele exército que está de pé. E a Bíblia diz que, da mesma maneira, assim como Ezequiel havia feito, como Deus havia ordenado a Ezequiel, Ezequiel havia executado. A Bíblia diz que então entrou o espírito naqueles corpos. O interessante, irmãos, é que quando Deus pergunta para Ezequiel, e diz assim, Ezequiel, eles podem voltar a viver? Ezequiel diz, é o Senhor que sabe disso. Mas então Deus dá uma ordem a Ezequiel. Deus dá um comando a Ezequiel. E diz, Ezequiel, eu quero que você profetize. Olhe, está vendo esses ossos que você está vendo? E você não sabe me responder se eles têm capacidade de viver ou não. Eu quero então que você profetize sobre eles. Eu quero que você profetize sobre esse vale de ossos secos. E à medida que Deus ia dando a ordem, as palavras que Deus ia dando a Ezequiel, Ezequiel ia cumprindo a risca. Quando Deus diz, profetize que cada osso se ligue ao seu osso, Ezequiel não se desvia da mensagem, Ezequiel não se desvia da palavra, Ezequiel não procura outras palavras, ele é cirúrgico, ele é catedrático, ele vai na palavra que o Senhor disse a ele, e ele profetiza, e é isso que nós precisamos viver no nosso tempo, nós precisamos cumprir a palavra de Deus a tempo, exatamente como ele tem nos dito. Ezequiel se levanta, não com a sua mensagem, não com a mensagem dele, mas ele se levanta pela mensagem de Deus, ele se levanta profetizando aquilo que Deus queria que ele profetizasse naquele lugar. E quando ele termina a primeira profecia, Deus diz, não terminou, aí dá uma segunda palavra. Porque quando nós somos fiéis em cumprir as primeiras palavras, Deus tem mais palavras a nos entregar. Quando nós somos fiéis em cumprirmos a voz de Deus na terra, Deus tem mais para dizer, e Ele procura fidelidade, homens fiéis à sua palavra, homens fiéis à sua ordem, homens fiéis àquilo que Ele está direcionando. Ele procura homens fiéis, e Ezequiel foi fiel, ele recebeu a primeira palavra, e ele então profetizou, e quando ele recebeu a segunda profecia, ele profetizou igualmente como ele. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, ele está ministrando acerca da Santa Ceia, e ele declara, do jeito que eu recebi, eu também vos entreguei, do jeito que o Senhor Deus me deu, eu estou entregando a vocês, não estou alterando, não estou adulterando, não estou fazendo transformações, do mesmo jeito que eu estou recebendo, eu estou transmitindo, e Deus procura homens fiéis à palavra dEle, que o transmita com fidelidade, que o transmita com graça, que faça exatamente como Ele ordenou. Mas Ezequiel está numa visão. Tudo o que está acontecendo ali, irmãos, não é literal. E há um motivo para Deus fazer isso. Deus revela o motivo da visão a Ezequiel. No verso de número 11. Ele diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. O que você viu numa visão, o que você está observando numa visão, é
a forma que está o povo. Na verdade, não era a forma como Deus viu o povo, mas era a forma como o povo se enxergava. Eles acreditavam que eles estavam mortos. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Eles estão dizendo: olha, nós já morremos há muito tempo, nós já superamos, já passamos do tempo de ter esperança, nós já passamos do tempo de ter algum tipo de esperança, já se foi todos os níveis de esperança, acabou o nosso tempo, acabou-se a nossa esperança. E essa mensagem era a mensagem corrente em Israel, e Deus queria contrapor essa mensagem. Deus queria fazer cair essa mensagem, Deus queria fazer cair este pensamento. E Ele tinha uma mensagem para o povo, Ele tinha uma mensagem para Israel, para dizer: não, ainda há esperança para você, Israel. Eu, Senhor, ainda posso vos levantar, eu, Senhor, ainda posso dar esperança, eu, Senhor, ainda posso colocar vocês de pé. Mas a mensagem de Deus estava pronta. Deus precisava preparar o mensageiro. A mensagem estava pronta. Deus precisava moldar o mensageiro. Ele não podia apenas dar a palavra a Ezequiel, porque talvez Ezequiel também tivesse a mesma linha de pensamento. Talvez Ezequiel tivesse a mesma linha de raciocínio. Passou-se o tempo, acabou-se a esperança, fomos cortados, fomos exterminados. Deus precisava mexer na mentalidade do mensageiro. A Bíblia diz que nós temos que ter a nossa mente transformada. Quando a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12: mas não vos moldeis conforme esse tempo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente só consegue fazer algo circunstancial para Deus quando a nossa mente é renovada. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela continua sendo fiel, ela continua de pé, ela não cai. Céus e terra passam, mas as palavras do Senhor não caem. O que precisa? Moldar o mensageiro. O mensageiro precisa crer na mensagem, ele precisa viver a mensagem, ele precisa acreditar na mensagem, e isso só é possível quando a nossa mente é renovada, transformada por Deus. O que Deus está fazendo com Ezequiel é moldar a mente do Ezequiel, para que a mensagem de esperança chegasse poderosa, convicta pelos seus mensageiros. João Batista, quando estava preso, ele manda os seus discípulos procurarem Jesus. E a pergunta é esta: é você mesmo quem estávamos esperando? Ou devemos esperar ainda algum outro? A Bíblia diz que quando Jesus recebe essa mensagem, ele recepciona aqueles homens e ele começa a curar as pessoas, ele começa a curar as enfermidades. Cegos vêm, surdos falam, leprosos são limpos, coxos saem andando, paralíticos saem correndo. E quando Jesus termina de fazer aquelas curas, ele vira para os mensageiros, ele vira para aqueles discípulos de João Batista e diz a João Batista: os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, e aos pequeninos estão sendo anunciados o reino de Deus. Jesus não apenas despediu com palavras, mas eles viveram, eles tiveram a experiência no local. Que não era só dizer, não era só falar, não era só proclamar. O trabalhador precisa ser moldado, o cooperador precisa ser empoderado pelo Espírito Santo. O obreiro precisa ser cheio da graça e da verdade. Nós que somos chamados, como diz Paulo aos Romanos capítulo 5, nós somos embaixadores deste reino. Nós precisamos estar empossados dessa autoridade, e só vivemos isso por causa da fé. Deus tinha uma mensagem de esperança para Israel.
mas ele precisava moldar o mensageiro. Entenda isso, meu amado, meu querido. Deus tem uma palavra para a sua casa, para a sua família. Deus tem uma palavra para os seus. Deus tem uma palavra para o seu bairro. Deus tem uma palavra para a sua cidade. Deus tem uma palavra para a nossa nação. Deus tem uma palavra para as nações. A palavra dele permanece fiel. A palavra dele não muda. A palavra dele é de tempo em tempo, porque é a palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus precisa nos moldar como seus mensageiros, porque nós precisamos de ir, nós precisamos de falar, e Deus quer moldar a nossa vida para que possamos estar à altura da mensagem que levamos. Não é só ir, é só fazer, mas é estar pronto, transformado por esta palavra. Transformado por esta palavra, nós se tornamos trabalhadores habilidosos quando somos transformados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Pessoas cheias de fé, pessoas cheias de convicção. Quando nós, cheios de fé e cheios de convicção, avançamos em Deus, Deus opera e traz esperança. Deus combate as mentiras, Deus combate as falácias, Deus faz cair por terra toda falsa religião, todo falso Deus, toda falsa crença, porque alguém fiel à palavra, ministrando, ensinando, declarando, anunciando em todo lugar. Então Deus se manifesta soberanamente naquele lugar. Ah, queridos, nos nossos bairros, há muitas pessoas debaixo de falsas mentiras. Elas estão acreditando em coisas que não vão ajudá-las. Elas estão invocando entidades que não vão abençoar. Elas estão se enveredando cada vez mais para as mentiras, mas aí está que eu, você, nós podemos, pela renovação do nosso entendimento, experimentar a vontade de Deus, experimentar o tempo de Deus, experimentar o plano de Deus, e sair neste lugar cheio de fé, cheio de convicção, para declarar a verdade de Deus. Deus vai fazer a obra dele. Mas ele levanta trabalhadores, cooperadores, ministros, embaixadores. Ele levanta homens e mulheres dispostas ao trabalho. Mateus 25. Ele vai declarar de homens que foram fiéis quando receberam uma ordem. Não foram preguiçosos. Eles receberam do Senhor e logo saíram a trabalhar. Mas aquele que disse: ah, Senhor, eu tive medo de Ti, por isso escondi o talento que o Senhor me deu. Ele vai dizer: servo mau e negligente. Seu problema, você não teve sua mente transformada. Eu te tirei de escravo para ser um representante. Eu te tirei da escravidão para que você fosse em meu nome, mas você não mudou a sua mente, continuou me enxergando de forma equivocada. Isso, você não trabalhou. Mas aqueles que trabalharam, viram nas suas mãos, viram no seu trabalho crescer, frutificar e ir adiante. Irmãos, nós só não vamos crescer, nós só não vamos avançar se nós não trabalharmos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Ela é poderosa, ela é fiel. E quanto mais nós expormos a palavra, mais vidas serão salvas, santificadas e aparelhadas para a glória de Deus. Nós estamos orando pelo mês de agosto, 8º dia. No dia 9 de agosto de 68, nasce um missionário chamado Adoniran Judson. Um rapaz que nasce na cidade de Boston, que em algum tempo da sua vida, ele se volta ao ateísmo, mas depois ele volta aos pés do Senhor, e ele então entrega a sua vida para a obra missionária.
ele vai parar num país chamado Birmânia. E durante 5 anos, pregando, dando folhetos, aprendendo a língua. Depois de 5 anos, ele ganha a primeira alma na Birmânia. Adoniran, ele tinha um sonho. Deixar uma igreja na Birmânia com 100 membros. E no dia da sua morte, quando ele morre, a Birmânia tem mais de 60 igrejas e mais de 7.000 pessoas batizadas. Porque ele acreditou que a palavra de Deus era poderosa. Ele enfrentou um rei muito ruim. Ele ficou preso em situações constrangedoras. Mas ele não desistiu daquela nação. Ele não desistiu daquele país. E ele profetizou. Ele traduziu a Bíblia. Ele evangelizou. E na sua morte, ele frutificou mais do que ele pensava. Porque quando nós trabalhamos, quando nós nos colocamos à disposição, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu queria orar com você. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você também ficasse. Porque Deus, a palavra dele, ele continua poderosa, o Espírito dele continua derramado sobre a carne. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso em toda e qualquer circunstância. A palavra dele continua sendo a mesma palavra imutável, de um Deus imutável. Se nós de fato quisermos fazer alguma coisa substancial no nosso tempo, se nós de fato quisermos sermos uma geração que honra o nome do Senhor Jesus neste tempo, significa que nós temos que trabalhar. A graça nos deu acesso a termos comunhão com Deus e paz com Ele. Mas ao mesmo tempo, a mesma graça nos convoca para sermos embaixadores, para declararmos as verdades soberanas do Pai. E para isso, nós precisamos de trabalhar. Então entregue a sua vida a uma transformação. Peça que Deus peça com você como Ele fez com Ezequiel. Ezequiel foi moldado nas regiões espirituais, irmãos. E é lá onde nós devemos ser moldados. É lá que nós somos moldados, queridos. Não são nas metodologias, não são nos formatos. Nós não somos moldados no método. Nós não somos forjados nas ideias. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela é forjada no plano espiritual. Ezequiel foi forjado numa visão. Nós somos forjados nas habilidades e nas ações espirituais de Deus. É lá que Ele nos forja, é lá que Ele nos transforma, é lá que Ele nos renova, é lá que Ele enche a nossa vida. E lá somos transformados para sairmos, declararmos a verdade de Deus. Isaías entra no templo, num dia normal, os céus se abrem, e aí o anjo vem como Atenas, toca a língua dele, e ele é purificado, na sequência ele é comissionado a ir e declarar a vontade de Deus. Ele tem uma visão, um toque espiritual, não é fruto de boa vontade, não é fruto de desejo apenas. É necessário que os céus nos toquem. É necessário que o alto nos envolva. Como o anjo disse a Maria, quando ela disse, como pode acontecer isso? Como que eu posso ser mãe se não conheço o homem? E o anjo diz, olha, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo, ela vai te envolver. Você não tem o que fazer, mas vai vir algo do céu, vai vir algo do alto, vai vir algo do eterno, vai cair sobre a tua vida, e então você poderá fazer algo. É isso que nós precisamos. Que o Senhor nos toque nessa noite. Que o Senhor nos encha nessa noite. Que o Espírito dele caia, como diz Tiago, que toda dádiva e todo o perfeito, ele vem descendo, Pai das luzes. Que essa graça caia sobre você onde você estiver. Que
essa presença do Espírito Santo caia sobre a tua vida e que Ele te comissione e que você vá transformado, cheio de fé, cheio de graça, cheio de virtude, declarando esperança a quem já perdeu, declarando vida a quem está morto nos seus pecados e delitos, e declarando vitória sobre aqueles que estão cabisbaixos e vencidos neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos diante de Ti nessa noite, Senhor, e nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer uma obra, e essa obra começa primeiramente em nós. E eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor caia sobre cada um de nós, com a sua graça e com o seu poder. Espírito Santo de Deus, visita essa família, visita este lar, visita esta pessoa, Senhor amado, que agora está de pé e orando e clamando, Senhor. As primeiras transformações acontecem em nós. Então eu oro, Senhor amado, para que o Senhor toque a mente, para que o Senhor toque os olhos, para que o Senhor toque na língua, para que o Senhor toque nas mãos, para que o Senhor toque nos pés, para que este homem e esta mulher seja transformada por Deus, pela presença e pelo poder do Altíssimo, e uma vez transformado, ela saia cheia de fé, cheia de graça, cheia de intrepidez, cheia de verdade, cheia de esperança e cheia de convicção, a declarar na sua casa vida, a declarar no seu bairro vida, a declarar na sua cidade vida, a declarar no seu país e nas nações vida, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita as nossas igrejas, visita os nossos pastores, visita o nosso corpo de obreiro, visita os nossos líderes, visita cada crente, cada homem, cada mulher no Senhor, que sejam transformados e habilitados para toda boa obra nesta terra, Senhor amado. E que as mentiras caiam, que as cadeias caiam, que as prisões, os grilhões sejam quebrados, que as falsas mentiras, que as falsas religiões, que as falsas buscas, elas caiam e soberanamente o Teu nome se levante sobre toda a terra, Senhor amado. Que em Vila Jaguara se declare e se proclame o único Deus. Que em Carapicuíba se declare e se proclame o único Deus. Que em Caieiras se declare e se proclame o único Deus. Que no Morro Doce se declare e se proclame que só há o único Deus soberano sobre os céus e a terra, Senhor amado. Oh, Senhor, então nos encontre, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, que possamos ser fiéis às Tuas ordens, que possamos ter ouvidos audíveis à Tua voz, que possamos ter vida flexível para o Teu direcionar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nesta noite, nós Te clamamos nesta noite, nós pedimos do Senhor, porque se o Senhor não nos der, se o Senhor não nos encher, se o Senhor não nos transformar, não estaremos prontos. Mas se o Senhor nos encher, se o Senhor nos tocar, se o Senhor nos purificar, se o Senhor nos comissionar, se o Senhor nos vocacionar, então estaremos, Pai, dispostos a ir em Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas igrejas, os nossos irmãos, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, Senhor, ofertar a nossa vida, a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Aquilo, Senhor amado, que os homens diziam lá no livro de Ageu: não é tempo de edificarmos a Tua casa. Aquela mentira que nasceu no meio de Israel.
Pai, às vezes brota no nosso coração, nós estamos tão ocupados em edificar a nossa vida pessoal e não nos inclinamos a edificar a tua casa, mas nós queremos ofertar a nossa mão, nós queremos ofertar nosso pé, nós queremos ofertar a nossa mente para a tua obra. Usa-nos conforme o teu querer, segundo o desejo do teu coração, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos terminando. Nossa oitava noite, clamor. Amanhã, dia de domingo, teremos os nossos cultos, as nossas igrejas. O nosso tema de amanhã será: a pedra sou eu que removo, tá bom? Então amanhã cada igreja terá a sua programação, seu horário de culto. Estaremos reunidos para a honra, para a glória do Senhor. Quero aqui dar meu abraço a todos os irmãos, ao pastor Orlando Máximo, nosso pastor presidente, pastor Fernando Martins, pastor Silvio Nogueira, amados, preciosos Senhor. Nessa última oração, vamos orar, irmãos, pela vida dos nossos pastores, nossos obreiros, apresentando diante do Senhor, pedindo que Deus dê graça, dê saúde, ter cada vez mais riquezas espirituais aos nossos irmãos e a todas as nossas igrejas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nessa oração, apresentamos a vida dos nossos pastores, pastor Orlando Máximo Campos, nosso pastor presidente, pastor Fernando Martins, pastor Silvio. Eu apresento a minha vida, a vida dos nossos obreiros, presbíteros, diáconos, diaconisas, nossos líderes, ó Pai amado, e toda a membresia da igreja. Nós pedimos, ó Pai, a tua graça sobre cada um de nós. Guarda-nos em saúde, enche-nos com o teu Espírito Santo e ajuda-nos, ó Pai, em todo o tempo. Assim, Senhor, nós oramos, nós te pedimos, ó Pai, oramos pela nossa nação, pedimos graça sobre ela, pedimos que o Senhor abençoe outros pastores da nossa denominação e de outras denominações, e que a nossa nação, ó Pai, seja tomada de homens e mulheres fiéis à tua palavra e à tua ordem, Pai. Assim, Senhor, nós oramos nessa noite, te pedimos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos, amém. Vamos dizendo: a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te dê um bom domingo em nome de Jesus.